Apareceu? Apareceu. O fígadozinho bonitinho, né? O que o doutor Gamia gostar? Tá até boa cheiroso noite. o programa. Tá Dá pra perfumado. botar na casinha. Tá perfumada. Boa noite. Meu nome é Fernanda, sou residente da Hepato aqui da Unifesp, e hoje eu vou apresentar um caso que a gente atendeu aqui no ambulatório esses dias, e por coincidência, doutora Lúcia, esqueci de contar, ela estava marcada para retornar hoje, só que ela faltou consulta. Muita coincidência. Bom, vamos lá. Ela é uma paciente de 62 anos, a primeira consulta dela foi aqui em 2010, tá? 18 de outubro de 2010. Ela é uma paciente de 62 anos naquela época, sexo feminino, natural de Pernambuco, procedente de São Paulo, do lar, casada e católica. Ela já vem encaminhada para a gente com um diagnóstico prévio de CBP e com sobreposição com hepatite autoimune, desde 2009, encaminhada do serviço externo para avaliação devido à descompensação de descompensações prévias de doença hepática. Ela iniciou o tratamento medicamentoso nesse serviço externo e depois de realizar uma biópsia hepática e atualmente em uso regular das medicações. Ela descompensou previamente em ascite, se eu não me engano, eu acho que é um episódio de hemorragia digestiva, vou falar mais para frente, e já veio para a gente com esse diagnóstico e em uso de medicação regular. No momento da consulta, ela queixava-se apenas de discreto aumento do volume abdominal, sem sintomas respiratórios, sem desconforto respiratório e sem demais queixas. De história pregressa, ela é uma paciente cirrótica, ela teve uma primodescompensação hemorragia digestiva alta varicose em 2005, e ela teve um novo episódio de hemorragia digestiva alta em 2009. Ela também é hipotiroideia e tem diabetes tipo 2. De medicação, no momento que ela estava usando lá em 2010, quando ela veio pra gente... Fernanda. Era... Calma. Devagar. Tá bom. Isso, Guilherme, precisa botar um freio. Devagar. O micofenolato, 2 comprimidos pela manhã e 2 à noite, de 360, então era 720. A prednisona de 20 miligramas. Um Ursacol, 2 comprimidos, 600 miligramas dia. A espironolactona de 100 dia. Eu estou admitindo as pessoas ao mesmo tempo. Propanolol, 80 miligramas de dia. Levotiroxina, 100 microgramas dia. Prednisona, 15 miligramas dia. A metformina, 1.700 miligramas dia. E de história familiar não tinha nada digno de nota. Lembrando que essa primeira consulta de 2010 foi revisão de prontuário, tá? A história social, ela negava etilismo, nega tabagismo também, nega uso de substâncias ilícitas, nega transfusão sanguínea prévia. De exame físico da admissão da primeira consulta, quer dizer, ela tinha um bom estado geral, estava corada, hidratada, cianótica, anictérica, febril. De sinais vitais, ela atendia a hipotensão, ela tinha uma PA de mais ou menos 100 por 60, uma frequência de 63, um peso de 46, uma altura de 1,51, dando um IMC de 20. Da parte neurológica, ela tinha um Glasgow de 15, não tinha FLAP, não tinha encefalopatia e sem déficits focais. De respiratório e cardíaco, tudo ok. E de abdômen, essa é a descrição do prontuário, ela tinha um traube ocupado, não cita se tinha palpação de baço. Ela é uma acítica, eu creio que é acite grau 2, porque não falava nada de acite tensa, fígado e baço palpável, desculpa, e indolor à palpação. Ela traz para a gente, nessa primeira consulta, alguns exames complementares, dentre eles uma ultrassom de abdômen, de março de 2010, com hepatopatia crônica e hipertensão portal, só estava descrito dessa forma, e 2 endoscopias, uma de março de 2008, com 3 varizes de esôfago de médio, e uma de setembro de 2010, também com varizes, porém foi realizado ligadura elástica e uma gastropatia hipertensiva portal leve. E esses primeiros exames que ela traz aqui para a gente... isso aqui é antes do diagnóstico dela no serviço externo, era esse padrão laboratorial que ela tinha um FAM não reagente e um AMA de 1/320, não tinha o padrão. Ela tinha aqui um discreto aumento de transaminases e ela tinha também um aumento
de fosfatase algalina e gama-GT, já com uma plaquetopenia, mas com o INR normal e a albumina tendendo a ser um pouquinho mais baixa também. Quando ela vem para a gente, o exame mais atual que ela tem é esse aqui, não tem os valores normais. Ela, nesse exame, ela estava em uso de micofenolato nessa dosagem, prednisona e ursacol. Se a gente estiver olhando para esse valor normal, ela continua com esse aumento de transaminases. A fosfatase, dependendo do valor normal aqui, também abaixou, né? Dependendo do valor normal que foi o segundo laboratório, que eu não sei qual era. A gama continuava aumentada e aqui foi repetido. Então, nesse primeiro momento, essa paciente chegou para a gente, né? Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa já agora, do que faria nessa primeira consulta, se suspeitava desse diagnóstico de síndrome dessa sobreposição CBB com hepatite autoimune, se alguém quiser comentar alguma coisa agora. Fer, ela veio biopsiada já? Com esse diagnóstico de sobreposição, você sabe? Ela tinha uma biópsia prévia, acho que de 2008, mas ela não trouxe e a gente não tinha acesso. Entendi. E a asa foi por causa da autoimune. O micofenolato foi por causa do... Exato, ela tem uma história de suspensão. Isso, ela tem uma história de suspensão da azathioprina por esse serviço externo. A gente não sabe a certo qual foi o motivo, mas no meio do caminho ela trocou para micofenolato. Mas ela usou a azathioprina. Ela usou a azathioprina primeiro e depois trocou para micofenolato. Ok. Volta um pouquinho os exames laboratoriais, Fê. Oi, doutor Edu. Esses exames aqui de 2008, ela ainda está em tratamento, né? Oi. Isso. E aí eu queria saber de vocês, Henrique, se você quiser continuar falando, você acha que esses exames aqui poderiam ser compatíveis com uma síndrome de sobreposição, CBP e autoimune? Doutora, para CBP, ela preenche critério aí com AMA. Tá. Com a FA não, né? Porque a FA não está 1,6 maior que o valor de referência. E tem essa história e tem essa biópsia prévia, né? Então ela fecha aí 2 critérios de 3 para CBP. E para hepatite autoimune, a gente tem um FAN negativo. A gente não tem antimúsculo liso, Fer? Não tinha no prontuário. Eu não sei se foi dosado, estava negativo, ou se realmente não tinha. IgG e IgM também não, né? Não. Doutora, eu acho que levando em conta aí que ela tem essa biópsia que está descrito como uma CBP e como uma hepatite autoimune, esse AMA de 1/320, eu fecharia como uma CBP. Com a autoimune... Essa biópsia não é interna, não? Eu tenho uma biópsia de 2009. Então é essa aí. Então é essa aí, a que a gente vai ver, Caio. Desculpa, eu me confundi. O Porque Caio vai mostrar interna, pra gente a biópsia. Sim. Não é revisão, não, é interna. É interna. É interna de 2009? Mas ela não veio só em 2010? Foi só em 2010. Eu não sei se ela fez aqui por algum motivo. Estranho também, né? Mas a primeira consulta é 2010, com certeza. Bom, então, só para... Fica difícil, né, Henrique? Está faltando os elementos aí da biópsia que a gente já vai ver, mas só para relembrar o que a gente usa para fazer esse diagnóstico de sobreposição de CBP com autoimune são os critérios de Paris, né? Então, nesses critérios de Paris, você precisa ter 2 de 3 critérios de cada doença, né? Então, na CBP, a gente precisa ter o AMA positivo, que ela tem. A gente precisa ter a fosfatase alcalina, na verdade, no critério de Paris, é maior que 2 vezes. E aqui a gente não tem, ou gama-GT acima de 5 vezes, que ela tem, né? Então, para a CBP, a gente já fez 2 critérios aqui, e o terceiro seria a lesão florida
de ducto biliar, né? Ou colangite granulomatosa. Então, CBP, mesmo sem a biópsia, acho que você tem razão, já dá para fazer o diagnóstico aqui. Agora, autoimune está complicado, porque aqui a gente não tem os elementos, mesmo que a biópsia venha com hepatite de interface moderada a intensa, que é um dos critérios que a gente tem, ela não tem enzimas 5 vezes acima do normal, ou IgG maior que 2 vezes o limite superior do normal, e não tem anticorpo antimúsculo liso, né? Então, laboratorial aqui, pelo menos do que a gente tem, ela não fez nenhum ponto. Então, independentemente do que a gente achar na biópsia, a gente precisaria ter aqui o músculo liso e a IgG, né? Mas, enfim, vamos ver a biópsia. Então, no primeiro momento, a gente deixou as medicações que a gente diminuiu só um pouquinho o propanolol, deixou as medicações que ela já está fazendo uso até a gente conseguir fazer a biópsia, pedimos alguns exames e fizemos a biópsia hepática. Analisamos a biópsia hepática, né, no caso dessa que ele vai mostrar aqui, é de 2009. Então, Caio. Então, é uma biópsia já em contexto de tratamento, né? Sim. Deixa eu tirar aqui. Mas essa biópsia é de 2009 ou é de 2010? 2009. Então, doutora, de 2009. Aí essa parte que não vai... tem... 2009? Já, porque ela já veio do outro serviço tratando. Então, mas Você tem o mês da biópsia, Caio? Junho. Junho. Você não sabe quando que começou o tratamento? Não sei se ela estava tratando, não, hein? Às vezes não, verdade, porque ela... Exato. Quando ela começou a tratar? É porque vocês não falaram que já veio do serviço externo, já com esse diagnóstico, mas não veio tratando? Sim, veio. Ela veio. Mas achou que a biópsia era de fora também, né? Então, será que a biópsia foi feita aqui no hospital e começou a tratar no outro serviço? Pode ter sido isso? Eu não sei como é que funciona a biópsia aqui, se pode vir de fora fazer. Naquela sua tabela, Fê, que tinha todos os exames, quando ela começou a tratar com PRED e Ursatol, quando que foi o começo da PRED? Você tem o mês? Tem, só um minutinho que eu vou ver aqui. Porque é uma biópsia... A PRED e Ursatol foi em julho de 2009, então depois dessa biópsia. Foi um mês depois da biópsia que ela começou a tratar. Então, é uma biópsia sem tratamento, né? Beleza. É sem tratamento. Tá, eu acho que foi, Caio. Já apareceu aí? Agora tá. Então, vamos lá. Então, é uma biópsia de 2009, junho de 2009. Em relação à amostragem, a gente vê que tem 8 espaços porta. Aqui, como é uma biópsia antiga, então as colorações, algumas já descoloraram, né? Por exemplo, o nosso já está descolorado. Mas a gente já observa que tem o esboço de nódulo. Então, a gente vê quanta estrutura nodular aqui, quanta estrutura nodular aqui. A reticulina, né, com a impregnação pela prata, ela dura um pouco mais. E aqui a gente consegue definir mesmo o esboço característico de nódulos, né? Então, já mostrando mesmo uma doença crônica. Então, em relação ao HE, então eu tive que pedir para recorar as lâminas, então ficou mais ou menos, mas a gente consegue ver. O que chama atenção, alguns espaços porta, eu consigo identificar uma densidade inflamatória maior, né? E desse infiltrado, eu consigo identificar que há um predomínio, principalmente de linfócitos, então eu vejo numerosos linfócitos, mas um ou outro eu ainda consigo identificar alguns plasmócitos. Tá? Aqui só para mostrar, então a gente vê espaços porta com uma densidade inflamatória maior, e essa inflamação, ela se dirige e ela começa a envolver os hepatócitos da interface. Né? Então a gente vê a presença desses linfócitos entre os hepatócitos, tá? Então, isso é o que a gente fala necrose em saca-bocado. E a gente, na biópsia, a gente consegue identificar
múltiplos focos, né? Múltiplos focos com atividade de interface. Aqui não ficou muito bem na foto, mas eu consigo até identificar algumas áreas de padrão regenerativo, né? Formando aquele formato em pseudo-roseta, né? Típico que a gente encontra no contexto autoimune mesmo. Um outro campo, um outro espaço porta, o que chama atenção, eu tenho uma densidade inflamatória, principalmente de linfócitos, maior, né, bem mais exuberante, e essa intensidade, essa confluência de linfócitos, ela tem esse arranjo que lembra muito um agregado linfóide, né? Então a gente vê que é uma densidade bem intensa, e por vezes ela envolve a estrutura biliar, né? Aqui a gente vê um resquício do epitélio biliar, tá? E aqui a gente vê que esse infiltrado, ele permeia bem o epitélio biliar, né? Então isso é importante, principalmente se a gente for pensar no contexto da colangite biliar primária, né? Normalmente a gente vê ou esse agregado linfóide típico envolvendo a estrutura biliar, ou às vezes a gente consegue identificar o granuloma em si, né? Para a gente caracterizar aquela lesão florida da CBP. Então, em relação ao diagnóstico, então, baseado naquela densidade de inflamação portal e por apresentar muita atividade de interface, foi dado o diagnóstico de hepatite, né? O estadio 4, né, já um fígado cirrótico, em relação ao infiltrado inflamatório portal, 3, né, de 3 a 4, né, eu daria. Atividade periportal aqui a gente vê que tem uma intensa atividade, então, pontuação 4, e atividade parenquimatosa 3. Então, pela presença, principalmente daquelas rosetas, às vezes o infiltrado, aqui a gente não tem tanto predomínio de plasmócitos, mas a gente consegue identificar os plasmócitos. E essa intensa atividade de interface, isso a gente consegue sugerir a possibilidade de uma hepatite autoimune. Mas a partir do momento que a gente identifica aquele agregado linfóide envolvendo a estrutura biliar, alguns focos de proliferação ductular, aqui a gente não vê tanta colestase parenquimatosa, e sim a colatestase, né, os sais biliares periportais, é o que a gente mais vê. Aqui a gente caracterizou como sendo, então, uma lesão florida, típica mesmo da CBP. Então, considerando, então, a possibilidade de uma sobreposição dessas duas entidades. Essa foi a biópsia de 2009. Obrigada, Caio. Alguém quer fazer? Eu queria eu vou falar. Queria só lembrar que a própria inflamação, né, a atividade de interface, é um achado morfológico que a gente pode encontrar mesmo na CBP, né? Por ser uma doença inflamatória também de caráter autoimune, então eu também posso ter essa atividade, né, com plasmócitos, com linfócitos, etc. Mas diferente, principalmente do contexto da hepatite, a gente não espera encontrar tanta atividade de interface, né? Normalmente a gente encontra uma leve atividade de interface, olhe lá uma moderada atividade de interface, tá? Diferente de uma hepatite autoimune, que normalmente a gente espera uma atividade bem mais exuberante. Não só isso. Gama, você se convenceu que isso é uma sobreposição? Com a descrição do Caio, eu acho que eu estou completamente convencido. E eu acho que tem critérios fortes aí, histológicos, para o diagnóstico de hepatite autoimune, né? A gente sabe que a lesão ductal florida, ela poderia não ser exatamente específica, mas no somatório aí desses dados que o Caio mostrou, eu acho que a ideia da sobreposição, e olhando para a história clínica dessa paciente, a gente não tem, assim, marcas temporais da evolução muito claras, mas parece que ela evoluiu muito rápido para a cirrose hepática, né? Ela evoluiu rapidamente para um estadio de fibrose avançada, o que é esperado na história natural das sobreposições, né? Inclusive com uma resposta terapêutica para ambas as doenças mais frustrante do que se a gente visse a doença individualmente, né? Ou seja, esses pacientes tendem a ter, de fato, uma evolução menos favorável, né? Então,
eu acho que agora a gente consegue olhar a doente de forma mais plena agora com essa biópsia e imaginar assim, um diagnóstico de sobreposição, doutora Lúcia. Eu acho que, apesar de ter faltado aqueles elementos Isso. Bioquímicos, né, e o músculo liso, acho que com essa histologia dá para a gente fazer o diagnóstico de doença mista do tecido hepático, como o Gustavo está falando. E é interessante porque essas doenças a gente nunca sabe se elas nasceram assim, se primeiro vem uma, depois a outra, mas ela teve uma HDA bem antes da descompensação em ascite, insuficiência hepática, né? Sim. É possível até que a CBP dela seja mais antiga, Precoce, antiga, né? que faz uma hipertensão portal precoce, né? E depois ela acabou fazendo essa sobreposição, enfim, difícil a gente saber. Porque é interessante que ela tem uma boa reserva funcional em 2010, né? Ela tinha um NR de menos de 1, acho que era um NR de 1,3, alguma coisa assim, 1,2, né? Isso. Uma albumina relativamente boa, né? E talvez, se a gente olhasse, tivesse o painel de autoanticorpos, né, e olhasse lá para trás, será que ela teria um anticentromérico aí, levando uma CBP com hipertensão portal, ainda não com uma cirrose avançada, e por isso ela fez hemorragia digestiva pela hipertensão portal, mas com uma reserva funcional ainda muito boa do ponto de vista hepático, né? Mas como a gente não tem esses dados todos anteriores, fica Difícil, só né? especulação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá. Então, aqui estão alguns exames que a gente conseguiu solicitar depois que ela fez a biópsia. Na verdade, está 2011. Isso, 2011. Foi logo depois de 2010, da primeira consulta. Então, aqui a gente já tem um perfil de ferro, a gente tem o FAM agora 1/160, citoplasmático pontilhado reticulado, um AMA que a gente já tinha visto, né, 1/160, e a gente vê aqui que ela tem ainda continuamente aumento de transaminases. Aqui no laboratório já do Hospital São Paulo, ela tinha uma fosfatase alcalina já normalizada, a gama-GT ainda alterada, e aquela plaquetopenia aumentou um pouquinho, e o INR, como o doutor Gama falou, estava bom também, não tinha alteração de função renal também não. Aqui eu vou passar mais rapidamente, só para ver como é que ela evoluiu ao longo desses anos que ela ficou com a gente. Ela, assim como o doutor Gama falou, a gente vai ver que a evolução dela foi muito rapidamente piorando rapidamente a função hepática dela, e ela foi descompensando muito com várias internações por descompensação da cirrose. Aqui a gente vê que no comecinho de 2012 ela ainda tem a transaminase aumentada, por mais que seja tocada, e a gama-GT também constantemente aumentada. Daqui de 2012 foi o ano que ela começou a internar mais. Ela internou de 2012 a 2013 todas essas vezes. Aqui em janeiro de 2013 ela teve uma internação super prolongada, foram quase 2 meses de internação. Ela fez uma hemorragia digestiva alta, ela teve uma ascite também, várias infecções hospitalares. Aí, nessa internação, foi suspenso o micofenolato e a prednisona dela, talvez por essas infecções constantes hospitalares. E o mais interessante é que depois que suspendeu o micofenolato e a prednisona, ela continuou com aquela estabilidade das transaminases. A gente vê que aqui foi suspenso o micofenolato e a prednisona, naquela internação que eu falei de 2012, e ela continuou bem do ponto de vista de transaminases aqui. Ela continua com a fosfatase alcalina normal, a gama-GT aqui tocada, um pouquinho aumentada, e o NR ali mais ou menos estável, com aquela plaquetopenia que depois deu uma melhorada. Ela ficou com Ursacol? Ficou com Ursacol, doutora. Ela continua sempre com Ursacol de 600. Aqui em 2013, também passando mais rapidamente, ela continuou com as internações frequentes. Aí, na verdade, aqui eu esqueci de dizer, na verdade, ela estava fazendo ascite, muita ascite, com muita internação. E aqui no final de 2012, ela passou um TIPS. E
depois da passagem do TIPS, ela evoluiu com quadro de encefalopatia. Então, ela internava frequentemente por encefalopatia. Ela fez encefalopatia aqui em setembro, outubro, aí em agosto de 2014. Aí, em setembro de 2014, ela fez uma revisão do TIPS para ver se estava tudo ok. Estava tudo ok. E nesse segmento ambulatorial dela com a gente, em um dos ultrassons que ela fez, de inúmeros ultrassons que ela fez, surgiu um nódulo hepático. Então, aqui ela é uma paciente com esse diagnóstico de CBP e hepatite autoimune, já tinha suspenso micofenolato e a prednisona, estava ainda em urso de Ursacol, com internações frequentes por descompensação da cirrose, e no final de outubro de 2014 ela surge com um nódulo hepático. Ao final de 2014, então, ela tem esses exames laboratoriais, fazendo uso apenas do Ursacol e as medicações propanolol e espironolactona que ela já estava fazendo anteriormente. A gente vê aqui o padrão do exame dela, com uma alfa-feto normal, função renal normal, com uma plaquetopenia, leucopenia, com uma anemia também, as transaminases tocadas, aumentadas, a gama-GT fosfatase alcalina naquele basal que a gente já tinha visto anteriormente. Então, a gente foi analisar melhor esse nódulo e acabou que era um hepatocarcinoma. Era um nódulo em segmento 8 e, a partir dessa tomografia de abdômen que evidencia para a gente mesmo que era um hepatocarcinoma, ela foi encaminhada para o ambulatório de transplante. Ela foi listada por situação especial em fevereiro de 2015 e ela acabou sendo submetida a transplante hepático em agosto de 2015, no mesmo ano. Dá uma paradinha. Aí, tá. Carol, cadê a Carol? Estou aqui. Você quer dar uma comentada dessas descompensações dela, Carol? Ascite, aí passa TIPS, aí encefalopatia. Acho que listando só depois por causa do nódulo, né? Dá uma comentada nessa evolução aí. Falando muito isso, né, dos últimos tempos para cá, sobre a importância de identificar o melhor momento, né, do transplante do paciente com hepatopatia crônica. E uma coisa a gente tem certeza, né, depois da primeira descompensação, a mortalidade desses pacientes cai de uma maneira significativa, a ponto de que é um grande marco para a gente pensar em transplante. Né? Não apenas quando a função hepática está ruim, mas quando ele experimenta a transição, né, daquela manifestação da hipertensão portal só endoscópica para aquela clinicamente manifesta. E a gente vê que ela já teve uma sequência de descompensações. Talvez ela já teria se beneficiado antes, embora ela não teria alcançado aí um MELD favorável ou transplantável depois da primeira descompensação, que foi a hemorragia digestiva dela, que tinha um componente mais de hipertensão portal, né? Então, tem esse detalhe, né, da sequência de descompensações até ela conseguir ser transplantada. E tem uma questão também do TIPS, né, da abordagem que foi feita para controle, né, de hipertensão portal dela, que é uma ponte, né, que é uma ponte para o transplante, que a gente acaba experimentando ele aí no contexto de já prepará-la para o transplante. E ela acabou experimentando quase todas, né, ela fez hemorragia, ela fez ascite, ela fez HDA, eu só não vi a encefalopatia, mas se eu lembro dela, ela fez pós-TIPS, que foi controlada. Ela fez uma encefalopatia péssima pós-TIPS, internou frequentemente. É um dos motivos. Se a gente tivesse, né, eu acho que o Felga, o Dr. Mário Kondo está aí também, se a gente tivesse órgãos rápido e fácil para todo mundo, talvez ela teria poupado de tanto risco que ela correu em todas essas descompensações que ela foi passando com o tempo, mas não é o caso. E a gente também não tem tão fácil assim o Intervivos, que eu acho que o Mário tem uma experiência grande aí, que poderia comentar se ela se beneficiaria, seria uma boa candidata lá no início, nas primeiras descompensações dela, quando a função hepática em si não era tão ruim. Acho que Felga, Mário, acho que vocês dois aí. Professor Mário Kondo, que prazer. Onde estás? It's my pleasure. Que beleza. Nada como uma mensagem da MCAT dando uma dica.
Eu estou aqui arrastado pela Carolina e pelo doutor Antônio Eduardo. Muito bem arrastado. Mas, gente, eu não peguei o começo da apresentação, eu acabei de entrar, então, sei lá, não estou muito à vontade aí para comentar, eu não sei direito o que aconteceu. Quer resumir? Não precisa voltar tudo, né, gente? Toca a bola aí, Não, pega o felga aí, rapidinho, toca a bola. É uma cirrótica, o diagnóstico dela era uma síndrome de sobreposição, hepatite autoimune e CBP, um diagnóstico histológico, o Caio mostrou a biópsia aí, nos convenceu que o diagnóstico era esse. Aí ela começou a tratou alguns anos, tratou com pré-azorsacol, depois mudou a asa para micofenolato, a gente não sabe muito bem por quê, foi fora, e veio para cá com esse tratamento, aí começou a internar 1 milhão de vezes com a CIT, numa dessas internações acabou suspendendo o mico e a PRED, a gente não sabe se por quadro infeccioso ou qual foi a motivação de suspender, ficou só com Ursacol e bioquimicamente ficou bem. Só que internando direto com a CIT, daí passou um TIPS, daí depois do TIPS começou a fazer quadro de encefalopatia, e aí é isso. E aí acabou num nódulo THC, e aí que ela acabou listando para transplante. Do diagnóstico lá atrás, bioquímico, histológico, até essa primeira descompensação de 2012, quanto tempo passou? 3 anos, 2009 a 2012. Ah, tá. Tá bom. Em termos do benefício do transplante, a hora que ela começa a descompensar, mais provável é a hora de transplantar. E é claro que a gente pode usar como parâmetro, por exemplo, aquele cutoff do mel de 15, 16, que mostram os pacientes que vão ter benefício com o transplante quando eles estão com mel acima disso. Mas o fato dela começar a descompensar já mostra essa necessidade. Aí, é claro, tem essa concorrência quase insana da lista de São Paulo, né? Onde o sujeito com mel digno de transplante, digamos aí entre 18 e 20, não consegue transplantar nem a pau, né? E aí, eventualmente, se essas descompensações têm se avolumado, como parece o que aconteceu aqui entre 13 e 14, uma alternativa é ela concorrer num lugar que a fila seja menor, e isso acontece em qualquer lugar fora da cidade de São Paulo, ou, eventualmente, abrir mão da possibilidade do transplante intervírus. E aí sempre tem para os adultos o dilema de encontrar um doador que tenha suficiente volume de doação para satisfazer a necessidade do receptor. Nem sempre isso é viável, pelo contrário, a maior parte das vezes a gente acaba não encontrando um doador razoável. No caso aqui de ser mulher, eu não sei aí o peso e a altura dela, mas muitas vezes as mulheres menorzinhas assim, tal, acabam se beneficiando. No caso dela, né? 46 quilos, 1,5 m. Pronto, essa daí é a que poderia encontrar. O segundo ponto que acaba acontecendo é quando esse doador se apresenta, em geral aí um parente, em geral um filho, alguma coisa assim, e aí eventualmente até ele é um bom candidato à doação, mas a gente acaba encontrando no segundo passo a resistência do receptor, em colocar em risco um parente próximo aí, ele acaba não aceitando, isso aí responde para mais, sei lá, 1/4 dos transplantes que não acontecem intervírus, né, na modalidade intervírus. Mas acho que ela, antes até do nódulo aí, já estava merecendo o transplante, sim. Se tiver um MELD aí compatível, então, aí acabou. Posso comentar uma coisa, Mário? Opa!
eu concordo contigo sobre a impressão do intervivos para ela. É uma paciente que, eventualmente, dependendo do tamanho do doador, ela talvez tivesse acesso até a um transplante mais simples com o lobo esquerdo só pelo tamanho, né? Tamanho e peso dela, depender da volumetria. Mas o que chama atenção nesse caso, e eu acho que isso é um ponto que a gente precisa destacar, é que essas doenças colestáticas, geralmente, quando elas começam a descompensar, normalmente elas já estão em fase já bem avançada, né? Se a gente lembrar como é que é feito o cálculo do MELD, a bilirrubina tem o menor peso na escala logarítmica para cálculo do MELD, né? Então, são pacientes que são usualmente desprestigiados com o MELD em termos de gravidade, né? Então, eu tenho por conceito que, normalmente, essas doenças colestáticas, né, CBP, CEP, as doenças biliares secundárias, na medida em que elas começam a apresentar qualquer tipo de descompensação, elas já merecem a consideração para transplante, né? E é isso aí, é esse 2013 aí, né? Sim, sim. Já na primeira descompensação ela já devia ter sido avaliada, né? Lógico que, assim, o médico do dia seguinte é muito mais fácil, né? Não digo isso como crítica a nada, mas sempre que a gente tiver pacientes com doenças colestáticas e eles começarem a apresentar descompensações, é importante que a gente coloque o transplante dentro dos tratamentos elencáveis, né? Só para dar uma ideia, né? O paciente que vem subclínico e ele apresenta a primeira descompensação, muitas vezes isso pode ser uma coisa fortuita, ou fator desencadeante também, muito fortuito, e eventualmente ele seja completamente controlável e as coisas mudem de rumo. Não seria a primeira vez que a gente ia ver isso. Mas quando em setembro vem uma, em outubro vem outra, já deu, né? Já deu para ver que de verdade é o fígado que não aguenta, né? Não é um fator externo passível de remoção, né? Vai ser um fígado que não vai ter futuro mesmo, né? Sim, a minha impressão também é essa. Posso continuar, doutora? Sim. Alguém quer fazer algum comentário? Então, continua, Fê. Agora o Caio, mais uma vez, hoje vai ser overdose de Caio, pela segunda vez, ele vem falar para a gente do explante. Vamos lá. Oi. Então, é uma hepatectomia total de 2015. Em relação ao peso, é uma peça que pesava 745 gramas, tá? A superfície, tanto a superfície externa quanto a superfície de corte, a gente identificava múltiplos micro e macronódulos, tá? E desses, a gente conseguiu ressaltar 4, né, os maiores, que localizavam tanto no segmento 3, deixa eu só dar uma olhada aqui, no segmento... Eu tenho aqui também. No segmento 1, 2... Não, peraí. 4, 5, 6 e 8. São 4, né? 4, Isso 5, mesmo. 7 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Isso aí. Então, olhando imagem, então aqui a primeira coisa que eu quero mostrar é o parênquima adjacente normal, ou seja, não tumoral, né? Então, aqui a gente já observa a intensa fibrose já estabelecida, tá? Aqui é importante que a gente identifica que são septos grossos e septos espessos, e por vezes aqui a gente vê aquele arranjo em quebra-cabeça, né? A gente vê, é bem típico, né? A gente vê que não é aquela coisa somente oval, né? A gente vê
essas irregularidades dessas traves fibrosas, que lembra, então, um encaixe, né, o molde para quebra-cabeças, né? Isso, normalmente, essa disposição dessa fibrose, nesse aspecto, a gente encontra principalmente em doenças que tenha um polo biliar, tá? Então, olhando as outras áreas, então a gente vê aqui a área de parênquima ainda normal, tá? E uma área que ela é muito mais celular, tá? Então, até mesmo a própria coloração, a gente já vê que é uma coloração distinta, aqui uma coloração mais rósea, e aqui uma coloração mais basofílica, né? Então a gente já vê essa discrepância dessas duas áreas, área de parênquima normal e área de parênquima neoplásico. E quando a gente aproxima, o que a gente vê? Então aqui, à minha direita, eu tenho ainda parênquima normal, eu vejo os hepatócitos praticamente dispostos naquela organização trabeculada. Eu não vejo praticamente nada de atipia nuclear, fica esse padrão bem monótono, só às vezes um infiltrado inflamatório adentrando entre essas trabéculas. Diferente dessa outra área, que é uma área que dá a impressão de ser muito mais celular. A arquitetura trabeculada, eu já tenho dificuldade aqui em encontrar os cordões, a trabécula hepatostária, é difícil. Outra coisa que chama atenção é o padrão nuclear. Então, às vezes, a gente consegue identificar núcleos maiores, mais hipercromáticos, e o pleomorfismo nuclear, que ao mesmo tempo que a gente encontra no núcleo maior, a gente encontra no núcleo menor, às vezes multinucleação, tá? É um quadro típico de atipia no contexto neoplásico, tá? Outra coisa que nessa imagem a gente já consegue observar, que esses blocos de células tumorais, eles parecem que ocupam algumas cavidades linfáticas, né? Sugerindo, então, que tem algum êmbolo linfático aqui. Aqui é para um maior aumento, então a gente mostra no sentido de perder aquela arquitetura trabecular típica do hepatócito, né? Então, aqui a gente consegue delimitar uma disposição mais pseudoacinar, ou uma disposição um pouco mais sólida, tá? E o padrão nuclear, né? A gente vê, até, tipo, binucleação, às vezes um núcleo maior, núcleo menor, áreas com mais nucléolos, né? Às vezes área com mitose, mostrando, então, que tem uma atipia considerável aqui, tá? Então, em relação ao diagnóstico, então, os 4 nódulos identificados eram carcinoma, né? Carcinoma hepatocelular de aspecto multifocal. Em relação a grau, a gente deu o grau 3 de Edmundson Steiner, e baseado tanto no tamanho e quanto na invasão angiolinfática, a gente deu como sendo um PT2. Tá? Isso. Legal. Fê, Então, na imagem Oi, tinha um nódulo, sim, né? Acho que tinha um nódulo. e aí a gente vê aí o explante com 4 nódulos, né? A turma do transplante quer comentar o prognóstico de se transplantar uma pessoa que tinha este quadro no explante em relação ao CHC, eu digo, né? Não a doença de base. Só lembrar que a margem Fernanda, qual é o intervalo do último exame de imagem para o transplante? Doutor, eu não vou saber te dizer agora, porque eu não estou com o prontuário dela aqui. Mas aquela imagem que eu tenho aqui é de outubro de 2014. Ah, não, se bem que tem um outro aqui embaixo. Agosto de 2015. Então dá, sei lá, quase um ano? É verdade. Dá quase um ano. Isso talvez explique uma boa parte aí das coisas, né? O HCC vai evoluir, né? E muitas vezes tem essa disparidade. Você fica com o exame de imagem e o transplante é feito bastante tempo depois.
Então, daí, sei lá, sem maiores comentários. O outro aspecto é que, às vezes, esses tumores, especialmente os pequenos, eles podem não ser identificáveis no exame de imagem. Depende da qualidade do aparelho, depende de quem leu, enfim, coisas que podem precluir o diagnóstico. Agora, em termos de prognóstico, o que a gente sabe lá, que é o velho e bom milão, ele é baseado na imagem radiológica. Então, a imagem radiológica, obviamente mais perto do transplante, é que define esse prognóstico. O grau histológico, o número de nódulos, a localização vem sendo colocada na perspectiva, e aí o que a gente talvez possa ver melhor em termos de prognóstico, na minha opinião, é procurar lá o site do Metro Tickets, que é um site criado lá pelo Mazaferro, e lá você consegue colocar essas características todas do seu doente. E aí ver qual é a taxa de recidiva que ele vai experimentar. Tanto em 3 e 5 anos, se não me engano, alguma coisa assim. Mas tem lá um espaço de tempo e aí você pode colocar essas variáveis. Mas, voltando, isso é característica radiológica, não é a característica histológica. A disparidade entre imagem e explante é conhecida de muito tempo. Lá para trás, a gente até falava em tumores incidentais. Você transplantava o sujeito aí pela função, pelo que fosse, e aí no explante encontrava um HCC. Isso queria dizer, no fundo, que nossos exames de imagem não eram capazes de detectar. Então, isso não é um conhecimento novo, uma coisa antiga. É o que a gente tem e acho que essa doente está experimentando é isso aí, mas principalmente esse intervalo, né? Acho que é o matador aí. Caio, as margens eram livres, invasão vascular, perineural não tinha no ex? Invasão angiolinfática tem e margem livre. E margem do hilo também. Tem invasão no hilo, é? Tem pequenos... Não, no hilo não. Tem alguns pequenos vasos com embolização. A doente fez algum tratamento de ponte? Fernandinha? Não, doutor, não fez não. MK muda a sua imunossupressão depois desse achado, desse explante? Tem alguma... O fato de ter câncer, não? Hã? Não? Não, não mudaria, não. Posso comentar algumas coisas aqui a respeito disso? Vai. Essa paciente cai no nosso famigerado critério de Milão Brasil, né? Que é um critério adaptado, que foi adaptado a partir do Milão, que desconsidera nódulos abaixo de 2 centímetros, mas com os dados do inquérito multicêntrico nacional, a gente pode afirmar que esses pacientes terão um prognóstico inferior àqueles que estavam dentro do Milão puro, né? É algo bem parecido com o Metroticket que o Mário havia comentado. E essa paciente, ela tem, entre todos os marcadores, talvez o marcador que imponha maior risco para recorrência tumoral pós-operatória, que é a invasão microvascular, né? Então, é uma coisa que de fato a gente vê com olhos de bastante reserva, né? Tocando um pouco na pergunta que o Edu fez ao Mário aí, com relação à imunossupressão, é muito questionável se adianta a gente mexer na imunossupressão pós-transplante, porque a gente teve um estudo multicêntrico há poucos anos atrás, que foi conduzido pelos alemães, um grupo da Alemanha, que avaliou sirolimo na recidiva tumoral pós-operatória. O que eles observaram é que justamente o grupo de baixo risco se beneficiava do sirolimo e não de alto risco. Então, é muito questionável se a gente fazer alguma mudança de imunossupressão vai fazer diferença. E
Também aproveitando a pergunta que o Mário fez sobre tratamento ponte, a gente não tem nenhuma definição se o tratamento ponte modifica resultado pós-operatório, né? O que a gente sabe é que o paciente que sustenta a resposta completa por mais tempo, sobretudo com métodos que sabidamente são capazes de produzir necrose máxima, principalmente a radiofrequência e lesões pequenas, esses pacientes têm um desfecho melhor. Mas isso ainda não tem nenhum ensaio bem desenhado para que a gente possa, de fato, afirmar isso, viu? Quanto era o alfa-feto pré, hein? Era normal. Era bem baixinha. Tá. É outro 2,2. fator prognóstico, né? Aqui, depois que faz diagnóstico, em no máximo 6 meses está transplantando. Não entendi, Jana? Aqui a fila é bem pequena, Mário. A gente consegue incluir em lista em 3 meses e transplantar em mais 3, assim. No máximo 6 meses ele já provavelmente está transplantando. Isso é um sonho aqui para São Paulo. Né? Só São Paulo que é vergonhoso, né? O resto do Brasil até vai. É isso aí. Eu vou mudar para Florianópolis, posso? Opa! Vai ser um prazer te ter Muda para como Blumenau, vizinho, Mário. MK. Muda para Blumenau. Cerveja é melhor. Fica na sua aí, MK. Vamos nessa. Blumenau não tem praia, cara. Olha aí, olha aí. Entre o cerveja e a praia. Tá bom, eu vou para os dois, fico metade da semana em cada um. O cirurgião transplantador é o mesmo, ele vai e volta, vai e volta. Tu pode ir junto aí, no carro. É isso. Viu? Divide a gasolina. É isso aí. Vamos em frente? Vamos. Não tiveram não teve nenhuma intercorrência no período de internação para o transplante da paciente, tanto pré quanto pós. E ela manteve um acompanhamento regular com a gente no ambulatório de transplante hepático do Hospital São Paulo. E ela respondeu bem, quer dizer, evoluiu bem com a terapia imunossupressora. Aqui para a gente mostrar para vocês o pré-TX e o pós-TX, aqui ela já vem com esse exame aqui na primeira consulta do pós-TX ambulatorial, fazendo uso do tacrolimus e da prednisona. Ela foi evoluindo bem, que eu já pulei para 2016 para não ficarem muitos exames, e pulei para o final de 2016 também, já em uso de pré de 5 miligramas e tacrolimus 2 de manhã e 1 à noite. E aqui no iniciozinho de 2017, a gente vê que subitamente teve uma alteração. Não, subitamente não, na verdade, aqui tiveram alguns exames, mas não teve esse aumento todo de colestáticas. Ela foi evoluindo com colestáticas normais, e aí realmente, subitamente, ela começa a aumentar as colestáticas, e aqui no final de 2017, aqui de novembro para dezembro de 2017, ela apresenta aqui. Travou a Fernanda. Uma pausa. Doutora. Oi? Travou. Travou. Oi. Tá me ouvindo? O que você falou aqui, o que aconteceu Agora, na súbita. Isso. Oi, doutor, fala de novo, que eu não escutei. Você parou de falar, a gente parou de te ouvir quando você falou que houve uma elevação súbita dessas enzimas. Isso, aqui eu não coloquei os exames daqui da meiuca entre novembro de 2016 e novembro de 2017, mas eram basicamente esses exames bem parecidos com a FA gama-GT normais. Aí, em novembro de 2017, ela cursa com esse aumento de FA e gama-GT. A gente repete esse exame em dezembro de 2017. E aqui a gente pausa mais uma vez para perguntar. Agora eu vou perguntar para o doutor Felga o que ele acha disso, o que pode ter acontecido, o que a gente faria nesse momento. Você pode voltar o slide ali, Fernanda? Claro. Ô, Mário, Carol, vocês podem ficar à vontade, viu? Eu vou só dar alguns pitacos aqui, tá? Você é a estrela, manda aí. Tá louco. Queremos te ouvir. É muito importante a gente lembrar
no transplante, a gente tem uma abordagem um pouco diferente com relação à alteração enzimática do que a gente tem na hepatologia geral, né? A gente sempre necessariamente investiga esses pacientes, porque a grande preocupação que a gente tem, principalmente, é a presença de complicações vasculares arteriais que limitem a sobrevida do enxerto. Então, essa paciente, necessariamente ali em outubro, ela deveria ser investigada. Outubro não, perdão, em novembro aqui, quando ela apresentou essa alteração bioquímica mais importante. E aí o exame inicial que ela teria de fazer seria um Doppler, né? Pelo menos para ver se ela tem patência da artéria hepática. Ela tendo patência da artéria hepática e não tendo nenhum grau de dilatação de árvore biliar que justificasse esse achado, aí sim a gente procederia à biópsia. É sempre importante a gente considerar que no transplante a gente tem um evento, que é o evento cirúrgico, né, que a gente pode ter complicações técnicas relacionadas ao procedimento. Então, isso sempre precisa estar no radar do gastroenterologista ou hepatologista que estiver vendo o paciente transplantado, né. É bem diferente do que a gente faz na hepatologia usual isso, né. Mário, Carol, vocês querem comentar alguma coisa? Estenose de via biliar e citomegalovírus, né? Citomegalo só nessa alteração, eu não sei se eu ia atrás, mas da via biliar, sim. Eu acho que, de verdade, a gente acaba procurando fazer meio concomitante, né? Esse Doppler arterial aí que o Felgo comentou, que é fundamental. Ter uma ideia até com o pessoal da cirurgia, como é que foi a anastomose arterial, se trombosou no intraoperatório, se a artéria era muito fina, dupla, se precisou de enxerto, enfim, coisas que pudessem fazer da artéria um para-raio, mas de maneira concomitante, assim, sabendo que o Doppler está bom, eu acho que eu não topo muito ultrassom como descartar via biliar. Acho que ela ganharia uma colangiorressonância aqui no meu modo de ver. E aí sim, se essas duas partes estiverem boas, gatilho bem rápido para biópsia, né? Isso. E tem uma coisa aqui, né? O transplante foi em agosto de 2015. Essas alterações já são 2 anos pós-transplante, né? Por mais que a gente veja, né, as alterações biliares secundárias, né, o comprometimento arterial, já temos um tempinho aí que deixa, no mínimo, na dúvida, né? Que não deva ser, embora a gente tenha, né, trombose arterial mais tardia. Mas tem que excluir primeiro, sem dúvida nenhuma. Esse ponto que o Mário tocou da colangiorressonância precoce é uma coisa que suscita bastante discussão no meio do transplante, porque é muito comum a gente tem um axioma de que muitas vezes a via biliar não dilata, né? A via biliar do transplantado, ela se comporta de um jeito um pouco diferente. Às vezes algumas alterações a gente só constata por biópsia mesmo, às vezes até por colangiografia endoscópica, né? Em que você faz uma avaliação da dinâmica do esvaziamento biliar. Então, realmente, assim, se a suspeita for muito forte, o ultrassom não for sugestivo, talvez a gente precise lançar a mão de outros métodos mesmo. Vai um pouco da disponibilidade. Fora a qualidade do piloto, né, Felga? Exatamente. Chamar atenção também que ela tá só com tacrolimus, né? E prednisona dose baixa, né? Que aumenta o risco de rejeição também. E recidiva do HCC, por isso precisa fazer a imagem, né? Mas as aminotransferases são normais também, para pensar em rejeição com as aminotransferases tão baixinha e algum outro comprometimento hepático. A gente tem tido muito citomegalovírus, assim, muito. Até falou que não, mas aqui tá desagradável, assim, a nossa prevalência de CMV pós-transplante, assim. A gente já pede junto com a colangiorressonância, porque daí é menos chance de ter que fazer uma biópsia hepática. Vai você. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, só que a Jana tocou aí no HCC. Essa vigilância dela devia estar sendo feita já desde o início, né? Então aí talvez valha uma imagem ultrassonográfica e uma alfa-feto seriada, né? Esse é um HCC que não é dos melhores aí em termos
de recidiva. Então, isso precisava estar sendo feito o tempo inteiro. Encontrar recidiva de HCC em alteração de enzima, a gente vai estar bem longe já da coisa, né? Mas só para comentar, quer dizer, aí só subiu a enzima agora, o caminho é esse aí. Doutora, ela estava fazendo, desculpa, doutora, ela estava fazendo ultrassom e alfa-feto, eu não coloquei, eu não coube embaixo, mas a alfa-feto veio sempre baixinha, como estava mesmo no pré-transplante, e o ultrassom normal também. MK, temporalmente, com 2 anos, vindo sempre tudo normal, aparece subitamente isso, tem alguma coisa na sua ordem de hipótese diagnóstica? Para descartar essas coisas que são mais, acho que, peri e pós-transplante, né? Tipo, alterações vasculares, Aqui biliar. vai rolar, na ordem, é complicação biliar, estenose da via biliar, e na sequência, recidiva da doença. Em terceiro lugar, eventualmente, rejeição. Mas aí precisava saber se ela parou de tomar remédio, tá, né? As duas disparadas, complicação tipo estenose da anastomose e a segunda recidiva da doença. Uma outra coisa que a gente esquece de pensar nesses casos é a alteração bioquímica por droga, viu? Que muitas vezes esses pacientes transplantados são polimedicados, né? É muito comum a gente ter doença cardiovascular associada e eles estarem usando uma parafernália de coisas, né? Então, sempre lembrar disso também dentro dos diagnósticos diferenciais. Opa, sem dúvida. É que eu estou assumindo que ela está só de pré de ficar, né? Estou assumindo que não tem mais nada. Senão, logo, pô, bem lembrado. Você queria falar, Gama? Tá sem áudio, doutor. Sim. Fiquei imaginando os diagnósticos diferenciais todos aí para essas elevações de enzimas canaliculares e por que não imaginar a possibilidade de recorrência da doença subjacente que ela tinha previamente, que era a doença autoimune, que era a CBP. Então, mas foi isso que o Mário falou, né? Essa é a segunda. Perfeito. Porque aí, e aí, doutor Mário, o uso do tacrolimus poderia ser, nessa paciente, um fator associado a maior risco de recorrência da doença subjacente do halo enxerto? Tem alguns trabalhos que relacionam o uso do tacrolimus com maior chance de recorrência da CBP no pós-transplante. Isso, o que o senhor acha? Gama, não conheço esses dados. O que eu conheço é aquela velha chance de 30% de recidiva, regardless do que você faça. Sim. Eu não tenho esse conceito que este ou aquele imunossupressor possam ser mais ligados à recorrência. Eu não conheço. Vamos deixar para responder essa pergunta na aula da Marília, vamos? Perfeito. Porque eu também já ia perguntar sobre a indicação do uso precoce do Sacol no pós-transplante com esse objetivo de reduzir essa taxa de recorrência. Vamos deixar a Marília brilhar, brilhar. Vamos em frente, então. Tá certo. Então, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi pedir um ultrassom com Doppler de abdômen superior, como os doutores estavam dizendo, para afastar alguma alteração, né? A artéria hepática estava pérvia, o enxerto hepático estava de aspecto habitual, e o próximo passo foi pedir uma coluna de ressonância, como os doutores falaram também. A gente não tem essa imagem nem no laudo, por incrível que pareça, só tem a anotação no prontuário, mas não tinha estava anotado sem dilatação ou obstrução de veias biliares intra-hepáticas. Tendo, assim, o que aconteceu? O paciente foi internado, na verdade, no mesmo dia, que é dia 4, aqui é dia 5, e como tudo veio sem alteração, a gente acabou, mais uma vez, partindo para a biópsia hepática. Pela terceira vez, aí vai conversar com a gente. Pode falar, Posso doutor? só falar uma coisa rapidinho? A gente que é clínico, a gente sempre esquece uma coisa que eu bato muito na tecla com os meninos lá no ambulatório, que é olhar a imagem, viu? No transplante em particular, como a gente tem reconstruções da anatomia, né, é muito importante a gente saber, como o Mário colocou, o que o cirurgião fez e o que a imagem traz.
Então, faz parte da interpretação do caso a gente olhar as imagens, viu? Então, sempre que vocês tiverem esses casos, tenham a pachorra de dar uma olhada na imagem, mesmo que vocês não consigam necessariamente interpretar aquilo como o radiologista faz, mas interpretar aquilo à luz da informação que o cirurgião te dá. Sim, com certeza, doutor. Essa imagem não estava disponível. Eu não sei por quê. Nem o laudo, na verdade. Tem dois exames, mas eu não consegui pegar para trazer para a gente. Aí, Caio. Peraí, deixa eu te Vamos lá. Então, vamos lá. É uma biópsia de 2017. O que a gente consegue identificar? Em relação à amostragem, são 13 espaços PORT, né, completos. E eu consigo identificar pela reticulina que eu tenho um pouco de deposição de fibrose, então eu tenho um discreto alargamento portal, tá? Não tem formação de septo, não tem esboço de nódulo, não tem cirrose, nada instalado, mas eu já tenho uma importante expansão portal. Olhando no HE, né, o que chama atenção? Os espaços porta, a gente vê que tem áreas que tem um infiltrado inflamatório mais denso, mais importante, e que esse infiltrado, que ele é linfo plasmocitário, porque, né, a gente vê tanto linfócito quanto plasmócitos, ele é tão exuberante que, por vezes, a gente consegue identificar a atividade e a agressão dos hepatócitos da interface. Tá? Então, aqui também para mostrar, então a gente tem uma densidade inflamatória importante e que essa inflamação, por vezes, ela tende a se estender e acometer a interface, tá? E dos espaços porta encontrados, não são todos que a gente consegue identificar essa atividade de interface, tá? Além disso, quando a gente olha outros espaços porta, a gente vê o quê? A gente consegue identificar uma estrutura nodular, né? Que tem cara até mesmo de um granuloma, tá? Depois a gente vai ver no aspecto mais, né, a visão mais próxima, para tentar caracterizar, e a gente vê, tá? Então, dentro dessa proliferação linfohistiocytária, a gente consegue observar que a estrutura ductular, ou a ductal principal, ela está no meio desse processo, né? Então, é uma lesão granulomatosa envolvendo a estrutura biliar. E há áreas que a gente consegue identificar o ducto, né, ducto certinho aqui, a gente vê que tem uma alteração degenerativa, a gente vê que tem um polimorfismo entre o aspecto nuclear, entre esses núcleos, tá? Além disso, a gente vê essa área mais clara, né, mostrando que tem uma colatestase, então eu estou tendo retenção de sais biliares, e eu tenho um pouquinho de proliferação ductular. Aqui eu vejo mais a proliferação ductular. Tá? Essa imagem não ficou tão boa, mas é para retratar que eu tenho um aspecto nodular, né, ou seja, granular, em que eu tenho a injúria destruindo o epitélio biliar e, ao mesmo tempo, esse processo inflamatório, ele se estendendo e acometendo os hepatócitos da interface. Então, aqui no maior aumento, então a gente vê que o epitélio biliar, ele totalmente distorcido, a gente vê que tem esse imenso pleomorfismo, aspecto nuclear, a gente vê que também tem muitas células inflamatórias envolvendo esse epitélio, né, biliar, levando à injúria do epitélio biliar, e ao mesmo tempo, essa inflamação, que a gente consegue, por vezes, identificar plasmócitos, eles começam a ter essa disposição, né, de necrose em sacabocado, né, cometendo toda aquela região da interface. Tá? Então, baseado nisso, então esses achados, né, que a gente vê, essa presença desses nódulos, dessas estruturas granulomatosas, envolvendo
a estrutura biliar, com degeneração do epitélio biliar, com atividade de interface que pode ser discreta ou mesmo moderada, isso a gente acaba favorecendo como uma doença hepatobiliar crônica, com discreta atividade de interface e presença de colangite granulomatosa. Tá? Então, esse foi o laudo, o diagnóstico dado. A gente não vê nenhum sinal de rejeição celular aguda e nem de rejeição celular crônica. Tá? E pelos achados, favorece mais uma recidiva mesmo de colangite biliar primária. Obrigada, Caio. E aí, Fê, o que aconteceu? Aí, doutora. Vai concluir? Vou sim. Um slidezinho. A gente, depois dessa biópsia, nós iniciamos o Sacol para paciente. Ela biopsiou aqui nesse meio, entre dezembro e janeiro, a gente foi vendo essa internação dela, e ela já teve uma melhora importante com um mês, na verdade, de uso do Sacol, ela melhorou bastante as enzimas estáticas. E só para ilustrar também, a gente dosou o IgM dela, que estava de 440, e o FA1 para 1280, citoplasmático fibrilar. A gente viu lá na aula do Dr. Gama, pode corresponder àquela antiactina e antimiosina, então não sei se teria muita relação com o CBP. Então, aqui ela continuou respondendo bem ao Sacol e continuou com o FK e com a prednisona. Eu terminei aqui a apresentação e agora a Marília vai falar um pouquinho para a gente da recidiva das doenças autoimunes no pós-transplante. Olha, deixa eu só dar um mini palpite. A impressão que deu é que ela recidivou mais para o lado da CBP, mas ela recidivou o overlapping que ela tinha lá, né? Tinha um componente, né, de alguma forma, para autoimune também. Vocês fizeram um negócio aí, deu certo, que bom, parabéns. Mas eu, no diagnóstico, tinha aumentado a imunossupressão, tendendo a contemplar algum lado de autoimunidade que me parecia estar lá presente, né? Eu mandava uma mãozinha aí. Vocês não fizeram isso e deu certo. Estão mais certos do que eu. Ela teve biópsia de controle depois do ajuste da medicação? Não, doutora, ainda não. Então, Amário, a gente ainda não sabe se deu certo, viu? Pois é. A gente acredita que sim, né? Rezemos. Eu já posso? Pode. Estava aberto e... eu vou abrir de novo, só porque eu fiquei em dúvida aqui se... Ela estava sem áudio, eu acho. Podia, isso também. Então, boa noite. Eu sou Marília. Para quem ainda não me conhece, eu gaguejo, vou antecipando. E hoje eu vou apresentar uma revisão rápida sobre a recorrência às doenças hepáticas autoimunes após o transplante. As doenças hepáticas imunes, elas representam uma média de 18% as indicações de transplante hepático na Europa e nos Estados Unidos, e elas apresentam uma sobrevida que é semelhante a outras etiologias, sendo em um ano de 90% e em 5 anos de 70% a 85%. E essa sobrevida, ela é afetada pela recorrência das doenças autoimunes. Então, é isso que a gente vai falar aqui rapidinho, que é a colangite biliar primária recorrente, a colangite esclerosante
primária recorrente e a hepatite autoimune. Começando com a CBP recorrente, a recorrência é estimada até em 30% a 40% dos casos de pacientes transplantados por CBP. É interessante comentar que a taxa de recorrência ela varia amplamente na literatura. Isso porque os estudos vão ter diferenças importantes, como em alguns centros, eles fazem as biópsias protocolares após o transplante. Outros, as biópsias elas são guiadas por alterações clínicas ou de exames laboratoriais. Outro motivo é o tempo de segmento. A incidência da doença, ela aumenta ao longo do tempo de acompanhamento. Então, estudos que acompanharam por um tempo menor acabaram apresentando uma incidência menor. E, além de que o diagnóstico não é fácil e não é padronizado em todos os estudos. Então, acaba ocorrendo uma diferença grande nessa estimativa. A CBP, isso não só de CBP e das outras que a gente vai comentar. A CBP recorrente, ela vai ter impacto principalmente na qualidade de vida do paciente, mas estudos mais recentes até já mostram impacto da CBP recorrente na sobrevida do enxerto e do paciente, mas de forma um pouco menor do que as outras duas. O diagnóstico de CBP recorrente é um desafio, porque as alterações bioquímicas, elas podem ser justificadas por complicações habituais do transplante hepático, que a gente já comentou um pouco anteriormente. Os autoanticorpos após o transplante, eles não são marcadores muito específicos. Alguns pacientes, eles chegam a negativar os anticorpos após o transplante e positivam, isso não obrigatoriamente tem um significado clínico. Os sintomas clássicos após o transplante, eles normalmente não são frequentes, então o que vai dar o diagnóstico mesmo é a histologia. E mesmo assim, como o Caio explicou, a diferenciação não é fácil. Os estudos colocam que eles usam como critérios diagnósticos na histologia os achados que são semelhantes ao da CBP e na ausência de achados de rejeição. Porque eles poderiam mimetizar em algum aspecto as doenças autoimunes, não só a CBP. Esse é um artigo importante, recente, agora de 2020, acho que inclusive foi ele que o Dr. Gama começou a comentar, que é um estudo retrospectivo e multicêntrico, que teve um N de 947 pacientes transplantados por colangite biliar primária, e ele dividiu esses pacientes em 2 braços, o que usaram o Sacol de forma preventiva após o transplante e aqueles que não usaram. E esse é o gráfico com o desfecho primário, que a gente consegue ver aqui em azul, claro, o grupo que usou o Sacol, e em preto, o grupo que não usou. E aí a gente vê que a recorrência de CBP, ela foi significativamente menor no grupo que usou o Sacol profilático. E nesse estudo ele incluiu os centros que faziam as biópsias protocolares e os que não faziam, tá? E aqui é a análise multivariada do estudo, em que ele coloca os fatores relacionados à recidiva de CBP, em que o Sacol
preventivo apareceu como um fator protetor, e já o tacrolimus e a realização do transplante hepático após os anos 2000, eles se caracterizaram como um fator de risco para a CBP recorrente. E importante comentar que foi após os anos 2000 que iniciou-se o uso do acrolimus e portanto, reduziu o uso das ciclosporina, e provavelmente é isso que está relacionado a esses achados do aumento do risco de recorrência após os anos 2000. Em relação à ciclosporina, especificamente, alguns estudos já sugeriam que ela tinha um efeito protetor, mas ainda é um tema que é controverso na literatura. Então, isso era de CBP recorrente, e aí agora eu vou entrar nas particularidades da colangite esclerosante primária recorrente. E aí a recorrência também varia muito, mas vai de 8% a 27% dos casos, aparecendo em média após 5 anos de transplante. Aqui, a CEP já apresenta uma significativa morbimortalidade associada, e entre as doenças autoimunes, a CEP é a que apresenta um maior risco de perda de enxerto. Um minutinho, que eu não liguei o computador. Continua tomando. Desculpa. Continuar, maior risco. Em relação ao diagnóstico de colangite esclerosante recorrente, ela ainda mais que a CBP, ela mimetiza as complicações comuns nos transplantados, que são principalmente a lesão de isquemia reperfusão, trombose ou estenose de artéria hepática, a lesão isquêmica de via biliar, a rejeição crônica octopênica e a colangite recorrente. E, portanto, uma das revisões que eu li, ele usa uns critérios diagnósticos para a CEP recorrente, e além dos achados colangiográficos ou histologia, ele coloca como um critério obrigatório a exclusão das complicações isquêmicas ou não de via biliar, que são muito comuns nos transplantados. E a maioria dos estudos acaba colocando que o diagnóstico é só após os 90 dias do transplante ou até após 1 ano, que seria o período em que mais acontece as complicações isquêmicas e biliares. Em relação à CEP, os fatores de risco relacionados, a gente tem os fatores que são de antes do transplante e os relacionados ao transplante. A doença inflamatória intestinal ativa, ela aumenta o risco de CEP recorrente e sugere, inclusive, que a colectomia protege a recorrência de CEP, e também outros fatores após o transplante estão envolvidos, que seria a rejeição celular aguda e infecção por CMV. Em relação ao HLA, alguns estudos sugerem que talvez o subtipo do HLA ou até a incompatibilidade HLA entre o doador e o receptor aumentaria o risco da recorrência não só da CEP, mas inclusive de hepatite autoimune. Mas isso também é controverso, a gente não tem nenhuma evidência hoje que fale muito a favor disso. E, finalmente, hepatite autoimune recorrente, ela, em relação às outras, ela costuma ter uma recorrência mais precoce,
O diagnóstico é por elevação de enzimas e de IgG. Os autoanticorpos, eles não são específicos, como eu comentei. Inclusive, alguns pacientes transplantados por outras etiologias, eles podem apresentar autoanticorpos positivos, isso não tem nenhum significado clínico. Então, em geral, a gente vai atrás dos autoanticorpos, mas eles isoladamente não vão ajudar. A gente vai precisar da histologia, e principalmente aqui na hepatite autoimune, a gente precisa ter ausência de características de rejeição e de outras complicações no anátomo. Eu só botei aqui de forma um pouco resumida para comentar o quanto a hepatite autoimune recorrente e a rejeição celular aguda, elas podem ser parecidas uma com a outra. Enquanto a hepatite autoimune, ela vai ter um infiltrado linfoplasmocitário, com a hepatite interface de moderada acentuada, na rejeição celular aguda, a gente vai ter uma inflamação portal predominantemente de linfócitos, mas costuma ter, inclusive, eosinófilos e neutrófilos, e até alguns plasmócitos, e pode ter hepatite de interface, sim, mas costuma ser leve. A hepatite lobular, que também é característica da autoimune, ela acontece na rejeição celular aguda, mas é bem mais rara. As rosetas hepatocitárias aí não, elas são mais sugestivas mesmo de hepatite autoimune, e tem as características mais condizentes com a rejeição celular aguda, que mais ajudam a gente a diferenciar, que seria a endotelite e principalmente a endotelite, mas também a agressão ao ducto biliar, que é característico da rejeição. E aí, em relação aos fatores de risco, a doença prévia mais agressiva, a córtico-refratária, ela aumenta o risco de recorrência após o transplante, e já a hepatite fulminante, ela protege. Então, a doença autoimune crônica, ela é um fator de risco para recorrência. Outros fatores relacionados o que eu comentei é o do HLA, a gente ainda não sabe, e alguns estudos sugerem uma imunossupressão tripla, e, na verdade, a maioria dos centros acaba usando essa imunossupressão tripla, que inclui o corticoide em baixa dose em uso contínuo. Isso é algo controverso na literatura, mas que na prática é bem usado, que alguns estudos sugerem que isso reduz o risco de recidiva de autoimune. E o tratamento seria o aumento da imunossupressão e a reintrodução do corticoide se o paciente não usasse mais. E era isso. Marília. Eu acho que esse ponto... Muito bom, Marília. Que o Mário levantou é importante, né? Se a gente admitir que o que recidivou foi uma sobreposição, talvez a gente tenha mesmo que dar uma mexida aí na imunossupressão, no acompanhamento, né? Ela não veio hoje, isso já preocupa um pouquinho, mas vamos reavaliar no retorno aí, né? Que eu acho que faz sentido. Eu acho que isso que a Marília falou, de ter começado mais depois dos anos 2000, é interessante, porque eu não sei se você lembra, Mary, o Mário não estava aí, mas o Rudy Kron veio para São Paulo. E ele me deu uma aula, uma magistral lá na escola, acho que foi em 1995, 96, e ele falava que nos 15 anos da Clínica Maio, a doença que tinha melhor prognóstico, tinha mais de 93% de sobrevida, era CDP.
E naquela época nem se falava muito em recorrência, né? Eu lembro que aquele James Newburger lá de Birmingham começou a falar, daí começava a se questionar se era ou não era rejeição, e agora virou uma coisa que chega até 30%. Eu não sei, MK, você que viveu essas mudanças, conheceu o professor Rudy Cron, estou falando alguma coisa que não vale mais? Olha, eu comecei lá, e aí era o seguinte, o maior horror que podia ter para um transplante era ter uma hepatite B, porque isso aí recidivava, virava um horror, matava todo mundo, praticamente era contraindicado. E o sonho de consumo era transplantar uma CBP, porque era o céu de brigadeiro, ficava tudo ótimo, era uma maravilha. No meio desse caminho tinha o hepatocarcinoma, que também não era para transplantar, a não ser que fosse amigo do presidente, senão também era muito ruim. E aí vê como mudou, né? Quer dizer, hoje, céu de brigadeiro chama ACC em Milão, chama hepatite B, nem se fala, você transplanta, não acontece nunca mais nada. E ao contrário, essas doenças que aí, como você está falando, isso é 1995 que ele teve aqui. O transplante pegou mesmo em 1989, 88. A própria Clínica Mayo fez o primeiro transplante em 88. Eu não tinha tempo de acompanhamento de verdade. Né? Então, essa recidiva que vai acontecer mais para frente, de verdade, ela estava começando ali. Né? Acho que é essa a mudança da informação que eles deram lá para trás e do que a gente tem hoje. Né? Então, o cenário mudou completamente. A última enorme mudança que a gente teve é agora com o vírus C, né? Que ficou lá que era bom transplantar, depois recidivava e matava, isso, tá? Hoje em dia, pô, quem me dera poder transplantar um hepatite C no lugar de uma doença dessas colestática ou autoimune. Né? Então, de verdade, o avanço do tratamento das etiologias, ou melhor, manejo da oportunidade do transplante para cada uma dessas situações, foi o que mudou nesses 20 e poucos anos aí, e que desemboca hoje nessa situação que a gente está. Doença colestática não é tão boa assim, ela recidiva, e às vezes a recidiva leva embora o doente. E essas outras etiologias que são externas, cada vez mais a gente cura, né? Então, o belíssimo controle de B e a erradicação de C. Então, pô, isso aí é o filé de hoje, né? Seriam as etiologias opostas do que eram há 20 anos atrás. Mais algum comentário? Eu só esqueci de falar no começo da aula que o doutor Guilherme é que me ajudou a preparar a aula, tá? Não ajudei não, né, Marília? Só corrigiu o português, né? O mérito é todo seu, poxa. Tá muito boa. Revisão legal, sucinta, enxuta, com tudo que interessa. Uma coisa legal desse caso é a gente observar essa biópsia da recidiva, como que ela é diferente dos achados que a gente tem nas complicações relacionadas ao transplante mesmo, né? A rejeição tanto aguda de padrão tardio, quanto as rejeições crônicas, né? A Marília colocou um quadro ali na apresentação dela que ilustra bem isso, né? Então, é muito importante que a gente observe isso, né? Alguns elementos histológicos de sobreposição entre essas afecções, mas felizmente nesse caso aí o diagnóstico ficava realmente dentro do âmbito das recidivas de doença autoimune mesmo, né? Que nem sempre a gente dá essa sorte. Mas é um caso realmente muito ilustrativo disso, né? É bem legal mesmo esse caso. Muito bom. Encerramos por hoje? Edu? Sim, agradecer a participação do Guilherme, né? Super legal, a gente só ouve falar bem de você lá.
Falou bem medicamente, né? Falou bem de quão lindo elas te acham, doutora. Ah, que bom, hein? Doutora, as que passaram as meninas lá, e a Ivonete fica esfumada. Não precisando passar no ambulatório do oftalmo da EPM, viu? Mas foi muito legal, o caso legal. Fernandinha, Caio, super obrigado, né? Marília, bela revisão. E agradecemos ao Mário Couto a honrosa presença também. Oh, É isso. achei que ele não via. Quem só vê aí os dois brilharem. Muito bom. Bom, gente, eu agradeço o convite, viu? Aqui eu estou entre amigos também. E venha mais vezes, né, Guilherme? Com certeza. Valeu, Guilherme. Valeu, Mário. Obrigado, viu? Carol, obrigado por ter trazido o MK. Eu não tinha conseguido convencê-lo. Tô com moral e nem sabia. Vou ser Sempre. cobrada na quinta-feira, eu tô frita para poder pagar isso. Você já sabe, né? Tem troco. Me lasquei, mas tá bom, valeu a pena. Foi transplante de cima a baixo na reunião, já compensou. Doutora Lúcia, encerra a reunião, já que começou. Então, obrigada a todos, foi ótimo. Fernandinha, foi trabalhoso. Preparado, mas ficou bom. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Até a próxima. gente. Obrigado. Bom jantar. Obrigada.